Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na comunidade Usanela. Essa é uma aula de um módulo onde eu vou gravar várias aulas, onde nós vamos falar de quê? De carreira memorável. Quero trazer muitos conteúdos aqui para a comunidade, onde você pode realmente construir a sua carreira. Aqui eu falo muito sobre empreendedorismo. Porém, o empreendedorismo, ele não é a sua carreira. Ele é um caminho pelo qual você vai construir uma carreira memorável. E eu quero, né, te ajudar a construir isso. E às vezes a sua carreira vai começar no, no mundo corporativo, sendo CLT, depois você vai empreender, depois pode fazer uma pausa e ser uma carreira como mãe, como dona de casa, como rainha do seu lar, e depois você volta a empreender, e depois você volta a trabalhar para outra pessoa, não importa. Gil, mas a minha vida, também a minha carreira, sim, faz parte das tuas vocações, faz parte de algo maior. E é sobre isso que eu quero falar nessa aula. Nessa aula eu vou falar sobre as quatro causas aristotélicas e como que a gente conecta isso à nossa carreira. É um conteúdo muito interessante que eu aprendi na minha formação, né, da terapeuta 12 camadas, e eu quero trazer esse conteúdo com esse viés, com esse olhar da sua carreira. Eu vou compartilhar minha tela para você acompanhar a lógica. Depois desses slides e a transcrição dessa aula vai estar disponível aqui abaixo dessa aula, tudo bem? Então, olha só, eu quero te mostrar isso aqui que é bem interessante. Quando eu falo das quatro causas aristotélicas, eu estou falando dessas setinhas aqui, onde Aristóteles, né, um dos maiores filósofos da nossa antiguidade, ele propôs que tudo no universo poderia ser explicado por essas quatro causas. Eu não vou entrar aqui no que significa cada uma das coisas, você pode até pesquisar. E eu sugiro, sempre que eu trago um conceito novo aqui na comunidade, se aprofunde, busque mais saber. Às vezes eu falo, né, nas aulas sobre espiritualidade, eu falo passagens da Bíblia. Vai lá ler, pega sua Bíblia e estuda. Quando eu falo de algum conceito, alguma técnica nova, vou trazer cada vez mais conteúdos sobre inteligência artificial. Não fique só no conteúdo da comunidade. A comunidade, ele é para te provocar, para te mostrar o caminho. E você vai trilhando o seu caminho, porque a sua carreira é responsabilidade sua, suas vocações são responsabilidades tuas. Tudo tem a ver com você, nunca com o outro. E quando a gente fala dessas quatro causas, quais são essas quatro causas que Aristóteles propôs que tudo no universo tem relação com isso? Existe a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. E tudo pode ser explicado, né, por essas quatro causas. Então, eu vou trazer o conceito aqui de como que você pode relacionar essas causas em relação à sua carreira, à sua vida profissional. O que que você está buscando na sua carreira? O que que a gente trabalha muito aqui na comunidade? Sim, uma carreira próspera, você receber o valor que você merece, por toda a tua capacidade, teus conhecimentos, experiências, habilidades, né? Que é do método Wings, lá dentro do método Empreender Sendo Você. Tudo que eu falo, onde você é quem você precisa ser. Eu trago os conteúdos, né, muito sobre os traços de caracteres, né, que eu também sou professora nessa área. Também sou analista corporal, então eu ia há 8 anos, antes de conhecer até esse mundo da análise corporal, eu sempre defendi que você é quem você precisa ser, você é quem você nasceu para ser, quem Deus te criou. E quando o mundo te convence do contrário, você perde de viver uma vida extraordinária. Fiz um atendimento em que uma pessoa ela foi podada pela mãe o tempo todo, inclusive até sobre a sexualidade. A mãe falava: Eu acho que você é um menino, eu acho que você é tal coisa. E a pessoa sempre falando: Eu quero aprender isso, eu quero fazer aquilo. E a pessoa sempre foi podada, podada, podada. E no atendimento, essa pessoa falou assim: Caramba, talvez se eu tivesse seguido os meus desejos, seria poliglota, eu seria uma pessoa num outro nível. E hoje eu estou aqui, falo, mas está tudo bem. Esse foi o caminho, né, que você percorreu para chegar onde você chegou, para ser essa pessoa. Agora cabe a você pegar tudo isso que te aconteceu, transformar em algo extraordinário. E eu te faço esse mesmo convite. Não importa como foi a sua infância, não importa as pessoas que não te incentivaram. Seja boa para quem para quem você precisa ser boa. Seja boa para quem é bom com você. Seja boa para aquelas pessoas que precisam de você e não para aquelas e não ganhe, busque
aprovação e carinho e atenção daquelas pessoas que pouco importam, aquelas pessoas que não estão nem aí. Quando a gente fala de perdão, a gente fala de entender que não é sobre você. Quando alguém te machuca, quando alguém te julga, quando alguém te critica, tem a ver com ela e não com você. E o perdão é sobre isso. Deixa ela com as dores dela e deixa você. Mas agora, você perdoou, mas vai ficar lá? Alimentando um relacionamento que não vai te levar para lugar nenhum, não faz sentido. Então, foca em você, busca na sua carreira, busca desenvolver a sua família e a sua espiritualidade. Então, você é o foco aqui, não de forma egoísta. Porque quando eu falo de você usar tudo que você tem para ser boa, não é para ser boazinha. Não é para ser uma boboca e nem uma babaca. Expliquei esse conceito para minha filha ontem. Você não pode jamais ser uma babaca. Como assim, Gil? Aquela pessoa que pisa nos outros, aquela pessoa que quer ser melhor que os outros. Ah, é porque eu tenho tal certificado, porque eu tenho tal isso, eu sou melhor que o outro. Não, você não é melhor que ninguém. Você é miserável, pecador, assim como eu. Então a gente não pode ser babaca, mas a gente também não pode ser boboca. Onde eu vou usar todo o meu potencial para agradar pessoas que eu nunca vou conseguir agradar. Não, você tem que estar neste caminho, que é a causa eficiente. A causa eficiente é você, quem você é e o que você tem para ser boa para Deus, para servir ao mundo, para glorificar o nome dele. Eu falo muito isso nas aulas de espiritualidade. E não é porque eu estou falando de carreira que eu vou mudar esse caminho, porque não tem esse caminho, ele sempre vai transcender, que é a causa final. Nós precisamos estar sempre em busca da transcendência de Deus Pai. Deus Pai, quando a gente fala de Deus, a gente fala de três pessoas em um Deus. E eu correlacionei as quatro causas aristotélicas exatamente considerando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quando eu falo que eu vivo para a santidade, eu vivo para alcançar algo melhor, eu só vou conseguir fazer isso se eu for eu mesma. Se eu usar os meus recursos, se eu usar os meus talentos para buscar a transcendência. E eu faço isso de que forma? Trabalhando. Deus encontrou Davi como? Trabalhando. Deus encontrou Moisés como? Trabalhando. Ele estava, quando Deus buscou, Moisés estava lá trabalhando para o sogro dele. Não estou falando lá quando ele era pequeno. Davi estava pastoreando as ovelhas. Todo grande homem de Deus, Deus encontrou trabalhando. E é isso que eu quero. Você não pode ficar sentada no sofá da sua sala esperando que Deus faça por você. Você precisa fazer com ele. Consagre seu negócio, consagre a sua carreira, entregue para Deus e fala: o que o Senhor quer de mim, eis-me aqui, me use. Então, Deus não tem braço nem pernas, a não ser os seus. Você é a causa eficiente que vai fazer com que Deus seja glorificado. É você, não tem outro jeito. Deus não vai vir aqui com o braço e perna dele e vai fazer por você. Não vai, é você que tem que fazer. Só que você não vai fazer isso olhando para o seu umbigo, que é nem sendo babaca, nem sendo boboca, nem sendo babaca. Né, babaca, eu sou boa, eu sou maravilhosa e tudo é para mim. Aham, você vai cair com a cara na terra se você agir desse jeito. Falo por experiência própria. Agora, nossa, é Deus que vai fazer por mim e eu não vou fazer nada, tadinha de mim. Aí você é boboca. Então não seja babaca, não seja boboca. Entendido? Broncas dadas, que às vezes a gente precisa fazer isso. Ou voltando agora para as quatro causas aristotélicas. Então, a causa eficiente é você. A causa final é a sua busca pela santidade, é a busca pela transcendência, porque nós só vamos ver Deus Pai se nós formos santos, né? Se nós vamos ter a visão beatífica se nós estivermos prontos para ver a Deus. E essa é a vida que nós temos para alcançar isso. Então, tudo que nós fazemos, buscamos glorificar a Deus, a glória é para Ele, porque sem Ele nós não somos nada, e nós buscamos a nossa transcendência, a santidade, para que o dia que a gente se for dessa terra, a gente entre pela porta da frente, dê um abraço lá em Jesus e fique muito feliz. Gil, qual é a causa material e a causa formal? A causa material né? Os slides depois vocês vão ter acesso a eles. A causa material é a sua carreira. É Deus na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo nos abastece de dons
Ele nos capacita de sabedoria, de discernimento, de conhecimento. É o Espírito Santo. Então a gente não pode achar que a gente está pronto, que a gente é bom em tudo e que a gente vai arrasar em tudo que a gente faz sozinho. Não, nós vamos precisar do Espírito Santo a todo tempo. Então, sempre antes de você iniciar o seu trabalho, consagre seu negócio a Deus, consagre a sua carreira a Deus e fale: Espírito Santo, me dê a graça para fazer esse atendimento, me dê a graça para fazer esse trabalho, preencher essa planilha e tudo faça em oração. Você precisa estar conectada com Deus em tudo que você fizer. Por que, Gil? Por que eu preciso fazer isso? Porque eu sou dependente de Deus? Sim, sim. Quando a gente faz sem ele é pesado, é difícil. Quando a gente faz com ele é leve. É o que Jesus falava, né? Eu te entrego o meu jugo. Vamos dividir. O jugo é aquele negócio que vai na cabeça de dois burros. Então Jesus fala, né? O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque Jesus carrega esse fardo com a gente. Agora, quando a gente quer carregar sozinho, fica pesado. Então, se você está fazendo algo hoje que está muito pesado, provavelmente você está tentando carregar sozinho. Então, entrega para Jesus, entrega para Deus. Convide o Espírito Santo, né? A causa material é a nossa carreira. O Espírito Santo, ele é o Deus que nos abastece. E a causa formal é Deus Filho, é Jesus, é a família. Dentro da comunidade existe esse foco, onde eu vou olhar para mim através, né, do que Deus me deu, vou convidar o Espírito Santo para sempre agir em mim, né, me dando a graça, me dando a unção que eu preciso para fazer o que precisa ser feito. Eu olho para Jesus porque Ele é o meu Salvador. Ele me mostrou o que é ter uma família. Ele me mostrou, Ele é o exemplo. Então, a causa formal é do que somos feitos. Então, a causa material é a essência. Então, nós somos, é aquilo que vai nos abastecer. A causa formal é do que somos feitos. A causa final é para onde vamos, o que estamos mirando. Tudo bem? Então, como é que isso se aplica na sua carreira, tá? A causa eficiente, que é você, é a causa que se refere a que ou quem, que inicia uma ação ou um movimento. No contexto profissional, ela é a própria causa eficiente. É uma força motriz que traz para suas ações. Em que sentido? Dos seus projetos e dos seus sonhos. É a causa eficiente que vai transformar as suas ideias em realizações. Não tem outro caminho. Você não pode ser uma sonhadora sem ação. Quando a gente sonha sem ação, a gente está se iludindo. Nós precisamos sonhar, nós precisamos ser impulsionados para um movimento em direção aos nossos objetivos e aspirações. Gil, será que o que eu estou fazendo é a vontade de Deus? Só faça uma única oração. Senhor, tire o desejo do meu coração que não seja da tua vontade e coloque no meu coração os desejos que sejam da tua vontade. Simples assim. Não caminhe sozinha. Viva em oração o tempo todo. Então, se o desejo do teu coração ele é genuíno e brota um desejo, você fala, cara, eu nem sei de onde veio isso. Com certeza vem de Deus, porque você pediu. Tudo que pedir em meu nome ao Pai eu darei. Mas a gente usa isso só para as causas materiais. Só para o carro, para a casa, não, criatura. Peça isso para o desejo do seu coração, para a transformação do seu caráter, da sua alma. O resto você vai fazer com ele. É assim que funciona. Então, é a causa eficiente que transforma suas ideias em realidade, que vai fazer com que você tenha objetivos e aspirações alinhados com a vontade de Deus. Então, o seu profissional, a sua visão, a sua determinação, a sua ação, ela é fundamental para você ter o processo de equilíbrio e crescimento em todas as áreas da sua vida. Então, não existe Deus agindo sem você. Não tem como. Deus vai agir na sua vida através dos seus braços e pernas. Só que se você fizer isso sozinho, vai ser pesado. Quando você fizer isso convidando Deus o tempo todo, vai ser leve, certo? Agora vamos falar da causa material, através da carreira que a gente convida o Espírito Santo. Então, a causa material diz respeito à substância e ao material sobre que algo é feito. No âmbito da carreira, a sua profissão ela vai atuar na causa material, que é o meio pelo qual ela expressa sua paixão, sua criatividade, os seus talentos, suas habilidades.
vai te ajudar a desenvolver novas capacidades, você vai conseguir usar os recursos dos seus traços de caracteres. A sua profissão é a matéria-prima da sua jornada. Você precisa de uma profissão, você precisa de uma carreira para o fim, para que você possa servir, ter um papel útil na sociedade. Você precisa de uma carreira. Quando você não tem carreira, você não tem propósito. Quando você não tem propósito, você não tem função nessa vida. Você precisa ter uma carreira, certo? Então, essa é a matéria-prima. E é a sua carreira que vai trazer estrutura, recursos necessários para que você, através disso tudo, você construa uma carreira e gere renda para contribuir com os sonhos da sua família. Não é para sustentar sua casa, esse é o papel do seu marido. Mas sua carreira pode proporcionar luxos, pode proporcionar coisas boas para sua família. Não tem problema em algumas vezes, ou a mulher ganha mais que o homem. O que não pode é inverter os papéis. E não existe meu dinheiro e seu dinheiro, é nosso dinheiro, é dinheiro da família. Então, independente de onde vem a renda, não tem problema. A renda vai vir para contribuir com as necessidades, os desejos e os sonhos da família. E o meio pelo qual você vai conseguir isso é a sua carreira. Então, nesse aspecto, também não engloba só o tangível, só o capital, só o recurso, mas também os intangíveis, porque a sua carreira não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com o quê? Com a sua transformação, com a sua santificação, com as suas ideias, seus valores, que vão fundamentar a sua carreira profissional. Dá para ter uma carreira muito próspera? Dá a qualquer preço? De jeito nenhum. Você pode e deve, né? Deus faz nascer o sol para os bons e para os maus. O que está acontecendo hoje é que os bons estão se fazendo de coitadinho e estão esperando que os maus tomem conta. Não, gente, já deu. A gente precisa agir, a gente precisa colocar nossa voz no mundo e fazer e mostrar para o mundo que dá para fazer de forma boa, correta e ética. Precisamos de você fazendo isso. E não com um jeitinho brasileiro, não de qualquer jeito. Se você não está no Brasil, está assistindo essa aula, é só um exemplo, tá? Que o brasileiro adora dar um jeitinho para as coisas, mas não é bem assim. A gente precisa fazer com valores, com ética. Por isso que a palavra de Deus é tão importante. Lá é o manual de como que a gente tem que agir na nossa moral. Certo? Mas, Gil, e a causa formal? Quando eu tive essa clareza, eu fiquei assim, apaixonada. Que é quando a gente olha para Deus, para Jesus, e fala assim: como Jesus escolheu vir para o mundo? Grandioso, pomposo, majestoso? Não, ele escolheu vir ao mundo através de uma família. Ele veio como um menino. Por que que aqui na comunidade família é um pilar tão grande? Foi a causa formal, né? A essência e algo sobre o que fazer com o que se é. A causa eficiente é você, né? Que você que inicia um movimento. Do que você é feito, seus talentos, seus recursos, suas habilidades, você vai implementar na sua carreira, nas suas vocações. Mas eu vou fazer isso para quê? O que que eu vou fazer com isso? Você vai trazer isso para a sua família, que é a sua causa formal. A família é o molde, a estrutura que dá forma à vida. Não existe outra forma de ter vida. Talvez o homem invente como, mas é um jeito totalmente artificial, é um jeito em que isso a gente sabe que é a fórmula do fracasso. A vida ela precisa vir de forma espontânea, através do relacionamento de um homem e de uma mulher, um relacionamento genuíno, que foi o relacionamento e a forma como Jesus nos ensinou. A Sagrada Família é o grande exemplo, é o molde, a estrutura que precisa vir à vida. E através dessa vida nós vemos pessoas saudáveis. A gente vê família, todo tipo de família, mas pode reparar como que essas pessoas crescem. Normalmente elas não estão estáveis, não estão saudáveis. Não estou generalizando que todo mundo é assim. Pode acontecer, porque Deus age de várias formas, né? Quem sou eu para julgar? Porém, o que a gente aprende na palavra de Deus é a Sagrada Família. E quando a gente entende que nós somos filhas de Deus, em que nós somos a causa eficiente, nós vamos usar os nossos recursos
para servir e para captar isso e trazer para a nossa família, através dos nossos valores, dos nossos objetivos, nós entregamos isso para Jesus e deixamos Jesus ser o centro da nossa família. Então, a família ela é o núcleo que molda uma identidade, uma sociedade. E a família que traz uma família saudável, uma família onde Jesus é o centro, traz o suporte emocional, motivacional e o sentido de propósito. É a relação entre você e a sua família. Isso é fundamental para definir quem você é e como você vai se posicionar no mundo. Mas, lógico, tem que ser através da família funcional. Uma família onde Deus é o centro, onde existe muito amor, muita verdade, muita proteção, muito cuidado, muita educação. Quando eu entrego meu filho, eu crio o filho para o mundo, lascou. Aí você já perdeu a sua causa. A causa formal, ela vai derreter. É você construir a sua casa na areia e não na rocha. O que é construir a sua casa na rocha? É quando Jesus é o centro da sua família e ele é a base para que a sua família seja sólida, saudável e que a partir daqui leve para a causa material, para o mundo, só coisa boa. Só coisa boa. E a causa final, Gil, que é a transcendência, é Deus Pai. Deus Pai precisa englobar o todo. Ah, Gil, mas está falando que o Espírito Santo é só na minha carreira, que Jesus é só na minha família, e Deus Pai é o todo. Eles são três em um. Então a gente está pegando cada um, vamos dizer, na sua esfera. Mas não tem problema, chama Jesus na sua carreira, o Espírito Santo para sua família, Deus Pai para tudo, tá tudo certo. É só para criar uma lógica aqui para ficar fácil de você entender o papel de cada um. Mas todos são um, todos ajudam em tudo e tá tudo certo, tá bom? Causa final. Então, por fim, a causa final é o propósito, o objetivo pelo qual algo existe. Então, quando eu falo de Deus Pai, eu estou falando que a minha carreira é para glorificar a Deus Pai. A minha família, que eu aprendi com Jesus, que foi o meu Salvador, eu entrego para Deus Pai, porque vai glorificar Ele, e foi o que Ele criou, Ele inventou a família, e eu preciso seguir os mandamentos dele. Quando eu olho para minha vida como um todo, quem eu sou? Eu sou filha de Deus. Então, e tudo que eu quero é estar perto de Deus quando essa vida acabar. Então, eu preciso buscar um propósito maior nas minhas ações, na minha carreira. O dinheiro não pode ser o fim, o dinheiro é apenas o meio. Para que eu tenha uma vida extraordinária, que eu busque a minha transcendência, eu vou precisar de dinheiro para isso. Agora, se o dinheiro for o fim, esquece, não tem Deus na jogada, o seu Deus é o dinheiro, tá? Então, Deus Pai, ele precisa sempre, sempre, ele nos inspira, ele nos dá a palavra dele, ele nos dá sentido à vida e a gente busca a santidade. A espiritualidade, ela oferece para nós, além do material, uma direção de valores elevados sobre amor, compaixão, caridade e serviço para os outros. Deus ou transcendência, o objetivo final de que uma mulher vai buscar um equilíbrio entre a carreira, a família e a espiritualidade. Aspirando o quê? A existência plena e significativa. Então, essas quatro causas transformam a sua forma de ver a vida. E eu quero que você aplique isso na sua vida, que você traga consciência na sua carreira, que você traga consciência para os seus papéis e que você entenda que cada aspecto da sua vida é para contribuir com a sua jornada de uma mulher extraordinária, de uma mulher que busca equilíbrio e propósito, que integra a sua carreira, sua família, sua espiritualidade de forma harmônica e significativa. Tudo bem? Então, eu vou trazer algumas estratégias de forma prática para que você consiga aplicar isso e trazer equilíbrio para a sua vida. Em que sentido, tá? Primeira coisa que você precisa ter, então, primeira ação, que é olhando para sua causa final, é uma rotina diária centrada em Deus. Por exemplo, comece o dia com um tempo de reflexão e oração. Eu começo meu dia porque de manhã eu preciso de um tempo para acordar. Então, o que que eu faço? Eu entro em meditação. Que tipo de meditação eu faço? Eu rezo o terço.
Para você, talvez seja o seu devocional, talvez seja a leitura da Bíblia, né? Você pode ser aqui na comunidade, não é uma comunidade de católicos, é uma comunidade de católicos, protestantes, testemunho de Jeová, adventista, todos cristãos, todas somos cristãs e todas temos Jesus como nosso Salvador, temos o Espírito Santo como nosso melhor amigo e conselheiro e temos Deus Pai como centro de tudo. Cada uma na sua fé e tá tudo bem, né? Precisamos sempre olhar para Jesus. Lógico, cada uma na sua crença, algumas vão fazer de um jeito ou de outro, mas não tem problema, porque a gente tem que buscar esse caminho da transcendência, tudo bem? Então, eu rezo o terço, eu tenho Maria como minha mãe. É a fé católica, e tá tudo bem. Você vai fazer o seu devocional, talvez tenha uma outra prática dentro da sua religião que te ajude a quê? A ter um momento de reflexão e oração. Isso te ajuda a estabelecer uma conexão espiritual forte e coloca Deus no centro de todas as atividades. Um estudo espiritual. Dedique um tempo de leitura de textos sagrados e devocionais. Tem um padre que, no caso, talvez você vai ter o seu pastor, enfim, tá tudo certo, tá? Que é o Frei Gilson. Todo dia ele traz um videozinho de 6 minutos. E ele lê pelo menos umas 3, 4 passagens. Então, todos os dias, de alguma forma, eu leio a palavra, todos os dias. E ele traz a reflexão. Depois eu fico pensando naquelas passagens, no que estava. E é muito curtinho. Então, às vezes não precisa ser um devocional de 1 hora. Cara, às vezes 5, 10 minutos do seu dia já fazem uma grande diferença. Porque se a gente está sempre buscando a transcendência, a gente tem que saber o que Deus quer para nós. E a Bíblia, né, é um caminho gigante para a gente descobrir. Cada vez que a gente lê, a gente descobre algo novo. Então, se você está começando a sua jornada, tá tudo bem, não se assuste. É assim mesmo. Se você já está muito tempo, até mais tempo do que eu nessa jornada, que bom, fico feliz. O que você não pode é esfriar, ser morna. Pelo amor de Deus, não seja morna, seja quente, seja, né, esteja sempre atenta, sempre estabelecendo essa rotina que é centrada em Deus, tá? E permita que os princípios espirituais guiem as suas decisões e ações. Não tome decisões sozinhas, não haja de forma isolada. Entregue tudo para Deus e peça para Ele sempre te orientar. E é nesses momentos que muitas vezes vai vir clareza e as respostas que você pede nas suas orações. Segunda ação, tá? Priorize a sua família com Jesus, a Sagrada Família e a Palavra de Deus, que é a sua causa formal. Então, o que você precisa fazer? Aqui é a ação. Ter um tempo de qualidade. Reserve blocos de tempos específicos para estar com a sua família, sem interrupção. Larga o celular. Às vezes, quando eu quero ter um momento com a Bela, tem momentos em que não dá, mas partes do meu dia eu pego o celular e ponho lá para carregar no meu quarto e fico brincando com ela na sala sem interrupção. E durante as refeições, à noite, tenha foco. Não precisa ser o tempo todo, mas reserve blocos de tempo onde você está 100% presente para sua família. Comunicação. Mantenha uma comunicação aberta, honesta. Eu gosto de conversar com a minha filha no café da tarde, quando depois que eu busco ela, eu pergunto como é que foi. Então, ela tem a minha atenção naquele momento. No café da manhã, às vezes a gente conversa um pouquinho, então eu preparo o café da manhã para minha família todas as manhãs, das 6:30 da manhã. A gente tem 5 minutos sentado na mesa, mas a gente brinca, conversa, é um momento de conexão muito poderoso. E a gente precisa manter essa conexão, esse olho no olho. A gente precisa largar essa porcaria aqui. Isso aqui só faz mal, né? Então, seja honesta, tenha uma comunicação e busque apoio e compreensão. Às vezes você vai trabalhar um pouco mais, seu marido vai precisar te apoiar, às vezes ele vai precisar trabalhar mais e que vocês se ajudem, né, a ter uma família saudável, uma família harmoniosa e virtuosa, né? Atividades em conjunto, planeje atividades regulares. Com as vontades de cada um, um gosta de fazer uma coisa, assistir um filme em família. Minha filha gosta muito de brincar. Então eu brinco com ela, tem hora que eu canso, vamos assistir alguma coisa, vamos fazer outra coisa e fazer passeios, jogos, projetos em casa, façam coisas juntas. A gente precisa disso. A relação ela só vai se dar se a gente tiver tempo de qualidade. Terceira ação, use a sua carreira como expressão real do Espírito Santo na sua vida, que é a causa material. Então,
Planejamento e meta é extremamente importante. Não dá só para ficar sonhando, não dá, chega, já deu. Como eu falei, eu vou trazer cada vez mais aulas aqui para a comunidade para que a sua carreira seja exatamente a aplicação dessa causa material. Por isso que essa aula ela é tão importante para eu trazer esses conceitos. Quando eu falo só de carreira, eu não estou esquecendo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de jeito nenhum. Eu só vou olhar para a causa material. Vai ter aulas em que eu vou falar só da causa final, só da nossa santidade, como tem aulas na comunidade falando sobre santidade. Vai ter aulas em que eu vou falar só de família. Então, eu sempre vou separar. E vai ter aulas em que eu vou falar sobre você mesmo, sobre a sua causa eficiente, que é você, tá? Então, na terceira dica é isso: faça planejamento, defina os objetivos claros para sua carreira, para o seu negócio. 2025 tá vindo aí, né? Hoje é dia 10 de dezembro. Gil, eu tô assistindo essa aula no mês de 2025, não tem problema. Nunca é tarde para você fazer um plano e uma meta, tá? Então, faça um plano detalhado para você alcançar, incluindo prazos, etapas específicas. Se você precisa de ajuda, eu tenho um processo que são dois encontros, né? Um encontro de 2 horas e um encontro de 1 hora, onde eu te ajudo a construir a sua carreira memorável. Então, eu faço a sua análise corporal no atendimento de 2 horas, eu te mostro quem você é de verdade na sua causa eficiente, eu te dou ações para você já começar a aplicar na sua vida e depois tem mais um encontro onde eu desenho junto com você esse planos e metas através de uma meta Smart. Então, se for do seu interesse, manda uma mensagem para mim, escreve aqui nos comentários, quero uma carreira memorável. E aí eu vou ver o comentário e eu entrarei em contato com você, tudo bem? Show! Então, definiu metas e objetivos. O que que você precisa fazer? Uma boa gestão do tempo. Então, utilize técnicas de gestão do tempo, como a técnica Pomodoro, regra 80-20. Você precisa ser produtiva. Tem aula aqui na comunidade, né, dentro dos pacotes, sobre a técnica do time blocking. Então, dentro do MESV tem a técnica do time blocking. Use essa técnica para você fazer uma boa gestão do tempo e buscar aquilo que é melhor, aquilo que é extraordinário e aquilo que você consegue fazer com leveza. E a gente só consegue fazer isso se a gente fizer uma boa gestão do tempo, tá? Delegação e automação. Para de querer fazer tudo sozinha. Delegue tarefas para outras pessoas fazer, automatize processos, use inteligência artificial, use as ferramentas para que você possa automatizar o máximo possível. E aí você tem mais tempo para focar nas atividades de alto valor para sua família. E a última tarefa, a última é, atividade que eu quero que você faça, que você se organize. Então, esse aqui é basicamente assim, o que que você tem que fazer no ano. Essa aqui é a ideia macro do que você tem que fazer diariamente, tá? Que é desenvolver a sua carreira com eficiência. Então, descubra quem você é. Né? Você é única, você possui talentos, qualidades, valores que são só seus. Então, tenha clareza disso tudo, busque saber quem você é. Nessa sessão que eu falei, né, de construir uma carreira memorável, eu te trago essa resposta. Se você já tem, aplique isso na sua vida. Para de querer ser o que o outro quer que você seja. Seja quem você é, aplique isso na sua vida, que aí sim você vai ter resultados extraordinários. Seja autêntica. Para você se diferenciar, seja quem Deus te criou para ser. Não adianta, eu vou pegar a técnica de posicionamento da fulana da ciclana. Não vai dar certo porque você não é ela. Você é você. Então, você precisa dar o seu melhor no seu tempo, naquilo que você quer fazer para servir a Deus e amar o outro como ele é. Mas você precisa se amar primeiro, ser autêntica, ser verdadeira. Outra ação que eu quero que você faça é buscar a sua saúde física e mental. Para de ser sedentária. Ah, Gil, mas eu não tenho tempo. Eu tenho 1 hora por semana e eu faço meu Pilates uma hora por semana. E eu dou meus pulos. Ah, essa semana eu vou caminhar. Tá chovendo raio de todo dia. Beleza, não deu para caminhar? Não deu, paciência. Vou lá fazer meu Pilates 1 vez por semana. E vai ter semana que eu vou conseguir caminhar 3 vezes na semana e vou fazer o Pilates também. Tá tudo certo, que você não pode desistir de cuidar da sua saúde. Cuide da sua saúde, da sua alimentação e da sua mente. Tenha uma rotina de exercícios, uma dieta saudável. Eu tenho muita dificuldade com dieta saudável. Eu já pedi para Deus me dar a graça disso e eu sei que uma hora eu vou conseguir. Então, eu sempre falo que eu não sou exemplo,
mas em algumas coisas eu sou boa, eu sou uma inspiração. Não é porque eu não faço que eu não posso ensinar você. Então, essa bronca é para mim também. Eu preciso cuidar da minha saúde física, eu preciso cuidar da minha saúde mental e da minha alimentação. Essa bronca também é para mim. Então, quando eu ensino você, eu estou me ensinando. Quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. É sempre assim, tá? Então, reserve um tempo de autocuidado, de atividades que promovam o seu bem-estar mental. A gente tá numa pegada de que a gente, cara, não pode descansar. Cara, é bizarro isso. Não, você precisa ter momentos de pausa, de descanso. Você precisa cuidar de você, tá? Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Vamos lá, vou reformular essa frase. Quem cuida de você é Deus, mas você precisa fazer por você para que ele possa cuidar de você. E aquela premissa, você só pode dar para o outro aquilo que você tem. Se você estiver sempre esgotada, irritada, cansada, como é que você vai fazer um bom trabalho? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai cuidar da sua casa, do seu marido? Como que você vai ter um momento de oração? Não dá para estar sempre esgotada, certo? E por último, aprendizado contínuo. Invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Faça cursos, leia, busque todas as formas de aprendizado. Aqui na comunidade tem muito conteúdo que você pode transformar a sua vida, como já vem transformando a vida de pessoas que passaram aqui pela comunidade. Não busque mais do mesmo, não estaciona na vida. Isso é uma coisa que eu sempre busco, eu estou sempre lendo, sempre fazendo curso. Ah, Gil, como é que você chegou? Cara, não foi fácil, não foi à toa. Foi muito esforço, muito estudo, muita dedicação. Por quê? Porque eu quero que esta máquina aqui seja a melhor possível, né? E que tudo que Deus me deu, os dons que Deus me deu, o talento que Deus me deu, que eu aperfeiçoe. É a evolução, a gente tem que estar sempre em evolução. Certo? Bom, esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com você nessa aula, né? É uma aula compacta com impacto. O objetivo aqui é trabalhar esses pilares, e aqui na comunidade sempre vai ser desse jeito. Em alguns momentos vou gravar mais aulas sobre espiritualidade, como foi, né, no primeiro ano da comunidade. Vai ter momentos que eu vou gravar mais sobre carreira. Talvez eu tenha momentos que eu vou gravar sobre família. Eu vou convidar outras pessoas para falar, não tem problema. Quero convidar outras pessoas que eu gosto muito para gravar uma aula para vocês, né, trazer convidados aqui para a comunidade também, porque eu quero que você se transforme, que você transcenda, que você seja quem você nasceu para ser, que você use seus talentos, seus recursos para servir a Deus de forma extraordinária. Então, vou fazer uma pequena oração para a gente encerrar essa aula, para que Deus nos abençoe, nos traga clareza. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos ilumine e nos dê a graça para aplicarmos todos esses conhecimentos nas nossas vidas, que nós possamos, né, ser a causa eficiente que o Senhor criou, que o Senhor idealizou, que nós possamos ter fé, né, a fé de Abraão, a coragem de Davi, a sabedoria de Salomão, que o Senhor nos permita, né, sermos quem o Senhor criou para ser, que o Espírito Santo nos dê a graça, nos dê os dons para servir ao mundo através da nossa carreira. Jesus, eu te peço, né, através do teu amor, que o Senhor nos mostre o que é ter uma família de valor. O Senhor viveu, o Senhor escolheu vir numa família. Como o Senhor, nosso Senhor e Salvador, nos mostre, seja o nosso exemplo, que nós possamos ser mansas e humildes de coração e que possamos nos abastecer do seu amor e doar cada vez mais o seu amor para nossa família e para as pessoas ao nosso redor, e que Deus Pai, né, nos ajude em tudo e que nós possamos consagrar o nosso negócio, a nossa vida e a nossa família para glorificar a Deus. Então é isso, obrigado, né, por você ter assistido aqui até o final, é sempre uma honra poder te servir, e é isso, te vejo na próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau.